14/2015, de autoria do vereador Antônio Canto Filho, que, colocado para votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura, discussão e votação do requerimento 012/2015, de autoria do vereador Antônio Canto Filho, que, colocado para votação, foi aprovado por 8 votos a favor e 1 voto contra, da vereadora Maria Socorro Lima. Em seguida, foi feita a leitura e discussão do requerimento 013/2015, de autoria da vereadora Maria das Graças Jacinto, que, colocado para votação, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, foi feita a leitura do parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto substitutivo 01/2015, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo. Após ampla discussão, foram colocados para votação e foram reprovados por 6 votos contrários e 3 votos a favor dos vereadores Alaíto Barbosa Dantas, Josué Rosa da Silva e Maria do Socorro Lima. Em seguida, o membro da comissão, o vereador Antônio Canto Filho, justificou dizendo que iria votar contra o projeto, mas observando que iria consertar erros do passado da lei, por esta razão resolveu votar a favor para resguardar as presidências anteriores e consertar a lei. Vota contra o parecer da relatora e a favor do projeto. Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final não apresentou parecer por escrito. Discutiu e deu seu voto. Recebido aqui nesta casa, hoje mora feliz, não se sente, passar os trabalhos aí todo turma do Estado, secretário. Ofício circular número 03/2015, Tavares, Paraíba, 13 de abril de 2015. Ao excelentíssimo senhor Edson Cordeiro, presidente da Câmara de Vereadores deste município. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho através do presente documento encaminhar a Vossa Excelência uma cópia original do relatório final, ora concluído, contendo informações das análises condizentes, as aplicações de despesas realizadas com os recursos através do Fundeb, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Nada mais a pena tratar para o momento, reitero o protesto de respeito e atenção. Atenciosamente, Rosa Xavier, irmão, presidente do SISEM. Trabalho para aí. No relatório do sindicato. Desde então, quero informar a todos também, desde já, que eu liguei para o assessor jurídico da Câmara, informando a ele que eu tinha recebido esse relatório. E como eu já tinha adiado uma reunião desse projeto, e tinha sido também adiado uma audiência pública, ele falou que eu poderia dar continuidade aos trabalhos e que o sindicato procurasse o seu direito diante da justiça com esse relatório. Entendeu? Por isso que ele passou para mim. E também, eu me encontro aqui com uma nota que vai passar para todos, o Jornal da Paraíba, referente ao concurso público que ia ser realizado nesta casa em janeiro, onde falaram que eu tinha anulado o concurso antes do concurso ter sido realizado. Então, eu vou distribuir aqui para os vereadores uma nota e o restante, quem quiser que ficar, fica na plateia. Aí, isso aqui está a prova, para quem estava falando a verdade, se era eu ou se era alguém, o relatório. Aqui o Luiz vai distribuir para vocês e vocês podem ver que aqui a gente trabalha com transparência e desde já quero dizer para vocês que não momento eu não menti a vocês a nada. Meus colegas vereadores, veja bem, senhor presidente, eu estava com Vossa Excelência no seu gabinete, cheguei nesta casa às 8 horas, quando chegou a representante do sindicato com o ofício entregando o relatório feito pelo sindicato dos profissionais de educação do nosso município. E de antemão, o relatório chegou agora recente. Eu gostaria de Vossa Excelência olhasse com bons olhos. Mas para isso, Vossa Excelência precisa de mais tempo de guardar vereador, que o senhor contém esse relatório.
Conforme nós olhamos ali, altamente, por cima, se esse projeto for votado hoje, ou amanhã ou depois, eu sempre sou contra. Agora, as dúvidas que eu tinha antes, só referente ao relatório, eu já tinha minhas dúvidas sobre o meu posicionamento, que os anexos e o próprio projeto já tinha algum indício de irregularidade. Agora, sou sincero a vocês, os colegas vereadores, o que consta aqui, o senhor prefeito é quem tem o maior desejo, quando ele recebe esse relatório, de ser sanado isso aqui. Só se o jurídico o senhor falou que a gente procurasse a justiça. E nós vamos bater a porta da justiça do senhor. Se for votado hoje, quero que os senhores já convocam outra sessão. Se for votado para amanhã depois, para nós aprovar a ata, e nós vamos à porta da justiça. Talvez, senhor presidente e seus vereadores, nós tenhamos outro caminho mais prudente. Denúncia, esse relatório é grave e, no mesmo tempo, pode não ser. Desde que tenha a contestação do senhor prefeito dizendo que isso aqui é real ou não. Da mesma forma que eu questionei de início que o projeto tinha artigos, anexos que não eram compatíveis, mesma coisa também pode ser esse relatório para o senhor prefeito. Eu não sei se tem algum assessor jurídico do prefeito aí. O sindicato já entregou também o seu prefeito ou não esse relatório? Já? Então, senhor presidente, o projeto de lei que fala sobre os professores e a redução da carga horária, em respeito à redução, não. Agora, em respeito ao aumento do salário de 12%, já chegou atrasado, é para 30 de janeiro. Então, um dia a mais, uma semana a mais, não vai interferir em nada. Não seria mais preciso que o sugerisse para a Vossa Excelência me acolha, mais paralisação, não está penalizando os alunos. Se Vossa Excelência voltasse a sua sala de aula, para dar aula aos nossos alunos, que eles não têm culpa disso, nós sentaríamos, formar uma comissão de vereadores aqui, com uma comissão que já existe do sindicato, entendeu? Sentaria junto com o representante do Poder Executivo e se analisaria esse relatório. Mas, Vossa Excelência quem determina, a presidência do Comando de Trabalho, Vossa Excelência, eu queria que o senhor visse, porque esse presidente, você está vendo aí, resultado de briga de justiça, claro, mas não deixa. É isso? Isso aqui pode repercutir até contra nós vereadores, isso aqui. Isso é uma obrigação nossa, nós fizemos isso aqui não. Exatamente. Senhor presidente, o vice-presidente passem por esta casa, seus vereadores. Tá? Isso aqui é um trabalho feito. Era obrigação nossa. Vereador Antônio. De antemão, sabe, porque eu dizer que algumas vezes a assessoria dele de velha, às vezes um telefone, alguma coisa, alguma dúvida, mas, repito, o quanto que chegou isso aqui, nenhum de nós tem conhecimento antes. Então, parabenizar o sindicato, não tenho nada contra a administração e querer partir logo para a denúncia. Eu sou a favor e procuramos resolver este problema por aqui. Após as discussões do projeto de lei, que tudo isso aqui está afligindo esse projeto de lei, que as dúvidas persistem, com os direitos dos servidores da educação, nós temos o dever, esta casa vai cumprir, e se votar, sim ou não, entendeu? Mas quando chegar o momento oportuno. Agora,
a cada reunião que se marca nesta casa, a cada vez que nós convidamos o povo para esta casa, se chega fato novo, eu acho, senhor presidente, que tudo deve ser respeitado e passado a mim. Mais uma vez, para as Vossas Excelências, senhores vereadores, é tempo que Vossa Excelência vai tirar a cópia desse relatório, passar para todos nós, colegas vereadores. Nós vamos analisar, como eu já falei, aí sim, quando haver o pronunciamento do Poder Executivo, nós votaríamos esta casa novamente e daria os nossos votos de acordo com a consciência de cada um. Certo? Porque aqui tem coisa relevante para o dia de fevereiro. Vou só citar um exemplo. Eu só citei no mês de fevereiro a Secretaria de Educação do senhor prefeito, redução de carga horária para minha esposa. E o procurador jurídico do município do Mandanó deu parecer contrário, dizendo que não podia, porque não tem baseado numa lei legal que tenha essa redução de carga horária de 25 para 20, que é o que minha esposa tem desde o começo que ela entrou no cargo de professora, que ela está enquadrada em 25 horas aula. Eu não tinha questionado ainda, mas de acordo, eu tenho interesse em ver mais detalhes sobre esse projeto de lei que se manda nessa casa. Eu descobri que o procurador jurídico cometeu um erro. Porque, tudo bem, não tem uma lei específica para redução de 20 horas, mas a nossa lei orgânica, que é a maior, o seu artigo 83, diz que duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e redução de jornada, mediante acordo com o convênio coletivo do trabalho. Então, se eu sou servidor, se eu trabalho 40 horas e eu só quero 20, por que eu não ser conseguido? Agora eu posso receber por 20. Seria errado se eu estivesse pedindo para 25 e eu receber por 25, né? Eu receber por 20. E procurando ontem na internet, o parecer do Supremo diz que redução de carga horária de professores para 20 horas é lei. O município deve implantar já. Tá? Não pode o professor que tem 15, mas quem tem de 20, 25, quem tem de 25 a 40 pode ser reduzido. Não pode ser a mais do que 40. E veja bem, pequeno olhar aqui no relatório, eu vejo que não tem uma lei específica que me dê direito de minha esposa receber por 20, é 25. Nem também tem uma lei aqui específica que diz que um professor recebeu por 38 horas contratado. Que a lei só permite até 30. É o que tem aprovado. Está no relatório. Entendeu, senhor presidente? Por essa razão, eu queria aos seus colegas vereadores que eu dia mais, um dia menos, que vão além. Para ver a seriedade desse relatório. Eu disse na condição, o colega vereador Naí, o colega vereador Socorrinho, que estava na terra, e minha esposa, Maria de Fato de Melo Cana, o ano passado não estava em sala de aula e recebeu o ano todo pelo Fundeb. Aí disseram, mas rapaz, o senador disse, não, só o primeiro ano que custa o nome dela. Está irregular? Agora, perguntaram, e aí quem recebeu? Quero dizer assim, todos os senhores colegas sabem disso. Ele recebeu. O senhor recebeu o salário aqui como vereador, ele recebeu o dinheiro das pessoas seguintes. Então, a culpa de quem pagou. Para ver a seriedade, que aqui não foi dispensado ninguém. Aqui não teve polícia política para dizer a culpa é de fulano e culpa é de ciclano. Minha esposa foi
secretária nomeada só por um mês, o próprio setor do Poder Executivo disse que ia denunciar dela, que ela não podia ser secretária e trabalhar no Estado, e professora. Para que ele deixasse o senhor prefeito à vontade, eu mandei que ela renunciasse. Toda semana ela ia para o seu lugar de trabalho, mandava para a secretaria. A secretaria dizia, vá para o meu ambiente onde você estava. E aí ficou. E terminou muitos dias ficando em casa. Sem trabalhar. Mas ela bateu a porta da prefeitura toda semana ela não deve trabalhar. Por que não deve o trabalho dela, que ela sabe a aula? Ela sabe muito bem fazer isso. Então, isso foi 2 exemplos, senhor vereadores. Eu estou passando para vocês que eu não li nem só por alto assim, e vejo muita coisa desse relatório. Essas as minhas palavras. Quero que a senhora secretária resista a ser gravado tudo isso aqui. E repito, não é uma afronta à Vossa Excelência, eu como vereador, bater na porta da Justiça atrás do direito do servidor. Aqui não é nem o servidor, até que seja dado o direito da contradição desse relatório. Eu acho que ele ia ajudar muito também o Executivo. Sei, é minha opinião. Entendeu? Porque meu voto sempre vai ser contra esse projeto, não pode antecipar, mas todo sabe que eu sou contra. E sim, se ele for corrigido, que pede aqui o relatório. Se for corrigido, como eu falei antes, mostrando esses anexos e tudo mais, não é a favor do projeto. Só a favor. Eu não posso dar meu voto em dúvida e nem dar a questão das acessões do professor. Carlos, como está? Quem for votar se levante. Muito bem, graças a Deus.
vereadores, vocês tiveram uma vitória aqui em cima dos senhores professores. Quero dizer a vocês, professores, que não tem nada perdido. A partir da manhã, estarei na porta da justiça buscando o direito de vocês. Este ato, que eu acho que foi votado aqui agora, é tão complexo que nenhum vereador tem conhecimento do que eles fizeram nessa sessão. Porque, além do projeto polêmico, mais polêmico que eu falei lá em cima, esse relatório feito pelo sindicato, que é uma vergonha para esta casa, que era um dever nosso e não fizemos. Mas vamos à luta. Quero dizer a vocês que enquanto vereador for dos municípios de Tavares, jamais serei contra a qualquer matéria que venha em desfavor do servidor público municipal. Eles dizem que vocês têm a memória curta, e para o ano, algum professor não vai votar neles para vereadores. Não quero aqui me antecipar e dizer que vou bater na porta de cada um de vocês. Posso até ir. Vou deixar vocês em liberdade. Agora, portanto, que Tavares, no próximo ano, tem que sentar cada eleitor desse município e ter consciência em quem vai lhe representar no município. Baixa dessas perseguições, baixa desse desleixo contra o servidor público municipal. Infelizmente, ninguém tem uma estrela na testa. Mas esta casa está demonstrando que parte desse político tem que ser banido da política. E a vez é provando. Um abraço a todos. Eu gostaria, nesse momento, apresentar a minha indignação junto a todos os professores da nossa categoria. Isso se chama vergonha. Na proporção que a gente vê professores fazendo parte da plenária, como nós temos 2 vereadores, e dá parecer favorável para que seja minimizado, não é apenas a carga horária do professor, nem o salário não, minha gente. É a aprendizagem do nosso aluno. Isso simplesmente são atitudes vergonhosas, quando se parte da própria categoria. Outra questão que eu gostaria também de, nesse momento, expressar a minha satisfação de apoio a todos os professores que estiveram desde o início, todos juntos, com a comissão e junto com o sindicato, como também a toda a população, pais de alunos e principalmente os comerciantes e senhores de bem e senhoras de bem da nossa comunidade. Muito obrigada pelo apoio. Eu gostaria nesse momento expressar os nossos agradecimentos em nome de todos e dizer que nossa luta não foi em vão, ela vai continuar. Primeiro, porque o relatório que foi elaborado e realizado por uma comissão que tem legitimidade, que foi criada pela própria comissão do dia 9, na Assembleia do dia 9 de fevereiro, sugerida pelo próprio gestor e pela secretária Fátima Marques, esse relatório tem legitimidade. Graças a Deus foi feito com muita coerência e responsabilidade. E continuamos afirmando que, se o próprio relatório mostra uma média de um valor acima de 600 mil reais que foi investido, né? Significa dizer que refere-se a um valor superior a de uma folha de pagamento. Então, por que nós estamos com o mês atrasado? Não é porque não tem condições de pagar ao servidor público, nem também aos professores, não. É porque, infelizmente, foram feitas prestações de contas que precisam ser reanalisadas. Se ele próprio, como gestor e como gestora da educação, propôs essa comissão, é porque eles queriam que realmente a gente apontasse o que foi avaliado durante todo o nosso processo. Que não foi fácil para a gente tirar nossos dias à noite, nossos sábados e domingos e principalmente nossos finais de semana. E até a Semana Santa, reavaliando pessoa por pessoa, mês por mês, folha por folha, todos os pagamentos. Foi um trabalho feito com muita coerência e responsabilidade. E nenhuma de nós iríamos assinar um relatório embaixo, propondo a nossa, desculpa a expressão, a cara a tapa, se a gente não tivesse feito com legitimidade. Então é um momento de reflexão. Nós já esperávamos que eles votassem, os vereadores votassem, até porque a gente sabe que eles recebem dinheiro para isso. Então eu
gostaria de parabenizar todos que participaram direto ou indiretamente e que, na realidade, a gente está unido e vamos permanecer unidos. E, com certeza, gostaria de tranquilizar os pais que não se preocupem, que a categoria tem responsabilidade e tem compromisso com a educação do nosso município. Se não fossem os nossos professores, nós não estaríamos aqui para fazer essa mobilização. É porque nós estamos unidos e nada foi em vão. A gente já sabia que mais ou menos poderia acontecer dessa forma. De todas as formas foram feitas várias apelações. Mas graças a Deus, o que a gente percebe é que a categoria precisa estar unida, porque é curso para isso. Se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Parabéns. Felicidades. Muitos anos. 2016 vem aí pra mais um aniversário. Mais um aniversário em 2016. Mais uma data para ser lembrada pelos professores. Um bom dia a todos, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos que estão aqui presentes, a comunidade, né? Os que que saíram de casa e que vieram conosco, para a gente presenciar uma verdadeira aula de democracia na Câmara Municipal de Vereadores. Né? Eu acredito que quem sai daqui agora, 11 horas da manhã, que está aqui desde 9, vai poder dizer: eu vi a verdadeira democracia acontecer. Porque antes do tesoureiro adentrar na Câmara, não se tinha ideia de se votar as carreiras. Depois que o tesoureiro, o secretário de Finanças entrou na Câmara, a preocupação e a pressa de se votar. Eu não sei porquê, eu acho que quem estava presente percebeu. Se votou rápido, sem deixar com a palavra que ia ser garantida, a pessoa do sindicato, que já tinha pedido, mandou espera. Só que depois que adentrou na Câmara, a votação foi colocada e a palavra ao sindicato foi negada. Então, mais uma vez, a gente diz, é vergonhoso o que nós estamos passando aqui hoje. Né? É vergonhoso quando a gente vê uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores e apenas 2 votam contra um projeto que vem prejudicar toda uma categoria. É vergonhoso quando o próprio gestor pede para formar uma comissão do sindicato e do representante dos servidores e pede para fazer um relatório. E quando esse relatório é entregue, o que é que acontece? Nenhum valor é dado, porque a votação foi logo em seguida à entrega do relatório. Quando se dizia que o dinheiro, o recurso não era suficiente, e nós apontávamos que o dinheiro sim é suficiente, e nós pedíamos um prazo. Não um prazo para concluir o relatório, porque a conclusão do relatório demorada não foi culpa nossa, não. Foi por conta da gestão, porque a gestão ficou mandando documento de pedaço. Hoje ela mandava uma folha, amanhã mandava outra. Inclusive, até o momento, nós não recebemos o mês de fevereiro. A documentação referente ao mês de fevereiro. É tanto que nós concluímos somente até janeiro. Então, o relatório é sério que foi entregue aos vereadores. Nós esperávamos, nós trabalhamos ontem até 9 horas da noite para entregar hoje de manhã, esperando que eles tivessem o bom senso de pelo menos verificar os números, porque os números são claros. O número diz que se nós considerarmos as irregularidades que tem com o pagamento do Fundeb, que não era para ter sido feita, nós vamos economizar mais de R$500 por mês. E o que se sabe, aumentando o pagamento, reduzindo esse pagamento dos servidores. Eu não entendo que defesa é essa que nossa companheira de luta da CTB, nossa companheira do sindicato, que hoje está na gestão, está fazendo. Ontem nós nos perguntávamos, a gente precisa entender o que se dizia em anos anteriores e a gente fazer uma reflexão hoje. Senhora gestora, a gente precisa descer do palanque.
A gente precisa descer do salto. A gente precisa, assim, é difícil a gente entender uma situação dessa. Não tem dinheiro para pagar, tem professor sobrando. E por que contrata uma média de 35 professores durante todo o ano? Então, são informações incoerentes que a gente aponta no relatório, mas a luta continua, como já se disse. Nós vamos continuar lutando e digo sempre, nós somos permanentes, porque somos servidores efetivos. E eles estão aí sendo pagos com o nosso dinheiro, porque somos nós que pagamos os impostos, né? Então somos nós, e fomos nós que colocamos eles que estão aí. Mas do jeito que nós colocamos, nós também tiramos. Nós também tiramos. E nós vamos colocar sim. Nós vamos encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para onde seja de direito. E se a própria Câmara saber administrar. Basta ter uma boa administração e gerir o recurso público com clareza e transparência. Então, um bom dia a todos. Tá se acabando! Tá se acabando! Tá se acabando! Tá se acabando! Aproveite! Vamos digerir, ok? Vamos pra casa, digerir isso, vamos rezar. Boa sorte, tamo junto. Tamo na luta, viu?